Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecado faça o mal 100 vezes, o pecador faça o mal 100 vezes, e a vida dele se prolongue, eu sei, com certeza, que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre o tema. Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Oremos ao Senhor. Deus de paz, esperança e glória, Teu Filho Jesus Cristo nos disse que segui-lo significa carregar a cruz com Ele. Nesta manhã, transfere nossos corações das preocupações humanas para as Tuas, para que encontremos nossa paz nos momentos bons e ruins em nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus e Senhor, agora e sempre. E a congregação diga amém. Pois bem, use a sabedoria, mas conheça as suas limitações. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Aqui nós temos duas perguntas e um provérbio. E o pregador diz: a sabedoria do homem faz reluzir seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, isso por causa do teu juramento feito a Deus. O pregador está se referindo ao que diz o texto de Samuel, capítulo 8, quando houve uma transferência, uma transição entre um governo de juízes para um governo monárquico. Ali, Samuel havia dito, o povo havia pedido um rei, e quando Deus disse para Samuel, conceda a eles um rei, Samuel disse: olha, o rei vai exigir coisas de vocês. E certamente o pregador está se referindo a isto. Por isso, entendemos que esta nação optou pela monarquia. E Deus fez uso desse profeta a fim de alertar o povo sobre os deveres e as obrigações que teriam para com o rei, e o povo aceitou sob forma de juramento. Quando a gente lê também o texto de Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, a respeito de submeter as autoridades, e também lá em Romanos, quando ele diz: aplica-se a qualquer forma de governo aprovado pela Constituição de cada país. Está lá, Paulo vai nos dar essa orientação, está mostrando isso. E ele vai dizer: interceder em favor dos que se acham investidos de autoridade e honrá-lo é algo bom e aceitável ao Senhor. Paulo está falando na sua carta ao Timóteo. Mas também ele vai falar isso a Romanos no capítulo 13,
Ele vai afirmar que não há autoridade que não proceda de Deus, e quem se opõe a ela resiste ao Senhor. E aí, seguindo o raciocínio do pregador, deduz-se que os sábios são aqueles que não desafiam as autoridades constituídas. Os primeiros 5 versos do capítulo 8 de Eclesiastes vão tratar de como sobreviver a serviço de um rei poderoso e imprevisível. O pregador conclui seu conselho com a certeza. Ele diz lá na parte B do verso 5, ele diz: o coração do sábio conhece o tempo e conhece o modo. E ele vai fortalecer essa sua fala no verso 6, quando ele diz: para todo propósito há um tempo e um modo. E embora Deus não seja mencionado neste ponto por ele, é necessário lembrar do que Deus é aquele que estabelece o tempo. Quando você lê Eclesiastes capítulo 3, ele diz: há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E ele traz novamente essa mesma noção, essa mesma ideia aqui nesses versos. Ou seja, o ser humano não sabe o que há de suceder. Ele não tem poder sequer sobre o vento ou sobre o dia da morte. Mas Deus, devemos lembrar, é todo poderoso e controla o vento e o dia da morte, porque Deus é soberano e nós cremos nisso. Agora, como então podemos explicar a injustiça que vemos no mundo? Ele fala isso no verso 12. Ele diz: o perverso é sepultado com honra e recebe louvor. Perdão, no verso 10. E seus dias são prolongados. Por que o Rei Divino permite essa injustiça? E aqui o pregador começa a mencionar Deus, quando ele vai dizer o seguinte: sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas ao perverso não irá nada bem, visto que não teme a Deus. Então o pregador conclui novamente recomendando alegria, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Agora, só que isso não responde à pergunta de como articular o governo soberano do Rei Divino com a injustiça que observamos neste mundo. E aí o pregador não tem uma boa resposta. De fato, ele escreve: contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá, e ainda que diga ao sábio que haverá acontecer, nem por isso o achará. Sabemos que o Deus soberano controla tudo e que acontece no mundo, mas não conseguimos entender toda a sua obra. Então eu quero chamar a atenção da igreja para 4 pontos que eu quero tratar com você nesta manhã, se Deus assim permitir, com uma conclusão e algumas aplicações para a igreja. Amém? Só para você acompanhar para onde a gente está indo e aonde a gente deve chegar nesta manhã. Primeira coisa, versos de 1 a 5. Use a sabedoria para lidar com um rei poderoso, presumivelmente instável. Segunda coisa, nós não conhecemos o futuro e não temos o poder de controlar, versos 6 a 9. Terceiro, nós vemos uma grave injustiça nesse mundo, mas ainda podemos desfrutar da vida que Deus dá, versos 10 a 15, e ele vai concluir os versos 10, 16 a 17, dizer o seguinte: nem mesmo as pessoas mais sábias podem compreender toda a obra de Deus. Você entende isso? Amém? Então o pregador vai nos tratar disso. Então qual é a mensagem e como a gente pode entender o que ele quer para nós? Primeiro, todos nós sabemos que há pessoas que não têm sabedoria, ou pelo menos que não a usam. Aquela história de um jogador, você que gosta de futebol, e eu gosto, você vê de repente um jogador que briga dentro de campo, de repente por uma jogada, por uma briga, uma discussão, ele acaba prejudicando o seu clube, né? Vimos também que você que viaja, às vezes você se depara com situações, né, dentro de uma aeronave, uma discussão por falta de sabedoria, e alguém que exige da aeromoça um tratamento, e aí exalta a voz, lhe falta sabedoria. Um empregado que perde a paciência e xinga o patrão e é demitido, falta de sabedoria, né? No trânsito, você às vezes
age precipitadamente, falta de sabedoria. Quem dirige sabe do que eu estou falando, amém? Certamente. Eclesiastes 8, o pregador traz 2 ensinamentos importantes sobre a sabedoria. Primeiro, o seu primeiro ensino é que a sabedoria nos ajuda a sobreviver em um mundo perigoso e injusto. Tem que ser sábio. Segunda coisa, ele começa esse capítulo louvando a sabedoria. Ele pergunta: quem é como sábio? A resposta esperada é o quê? Ninguém. Ninguém é exaltado como sábio. Aí o pregador passa a segunda pergunta: e quem sabe a interpretação das coisas? Ele está pensando em homens sábios que vivem numa corte real, interpretando sinais e sonhos para predizer o futuro ao rei. Agora, quem sabe a interpretação das coisas? A resposta esperada é: ninguém, exceto o sábio. Agora, eu convido você a pensar em Gênesis capítulo 39, a partir dali de José. Você conhece essa narrativa, né? José na corte de Faraó. Faraó tinha tido aquele sonho estranho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então o Faraó acordou. Ele dormiu de novo e teve outro sonho sobre 7 finas espigas de trigo engolindo 7 espigas gordas. Quando o Faraó acordou de novo, ficou preocupado. Ele chamou todos os homens sábios do Egito para interpretarem seus sonhos, mas ninguém conseguiu. Então o copeiro-chefe se lembrou de José, que tinha interpretado o seu sonho corretamente. Ele contou a Faraó sobre José, e Faraó convocou José ao palácio. José interpretou o sonho de Faraó. Deus daria ao Egito 7 anos de fartura, mas depois haveria 7 anos de fome. Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, quem há tão ajuizado e sábio como tu? Gênesis 41. E aí o pregador pergunta: quem sabe a interpretação das coisas? A resposta é: somente uma pessoa como José tem as respostas para as coisas. O pregador continua a louvar a sabedoria no verso 1. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda a sua dureza da face. A face é o índice dos sentimentos, e uma face reluzente é um sinal de alegria e contentamento. A palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. A sabedoria é refletida até o rosto da pessoa. Nos versos 2 e 5, o pregador orienta seus leitores a usar a sabedoria neste mundo perigoso. Ele se concentra naqueles que estão a serviço de um poderoso e instável rei oriental. Observe o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Com a unção de um novo rei, as pessoas tinham que jurar lealdade a ele por conta daquilo que já havia sido feito lá, quando eles desejaram uma monarquia e abriram mão do que Deus estava propondo a eles. Por isso o pregador instrui a pessoa de que uma pessoa sábia cumprirá a ordem do rei por causa do juramento de lealdade diante de Deus. Ele acrescenta no verso 3: não te apresses em deixar a presença dele. As pessoas não devem ficar tão atemorizadas diante do rei que não consigam reagir adequadamente. Um comportamento ou uma fala estranha podem despertar a ira do rei. Portanto, a pessoa deve ter uma expressão agradável no rosto, agir agradavelmente e obedecer à ordem do rei. Como isso se aplica? E como podemos entender isso? Vivemos neste mundo cheio de injustiça. Não cabe a nós sair por aí agindo como pessoas descontroladas. Temos que ter sabedoria para lidar neste mundo de injustiça, de crueldade. Há momentos em que calar é a melhor resposta. Há momentos em que seu silêncio é a melhor resposta. Dentro da sua repartição, em algum ambiente que você esteja, ficar calado, não dizer absolutamente. E às vezes, quando você age de maneira diferente, consequências vêm. Lá no verso 3, ele vai dizer para que aquele que está na presença não deve se apressar, não deve se desesperar em sair da presença do rei, para que o rei não fique irritado e lhe traga algumas consequências que você não se agrada. Por isso ele pede para que não saia.
No verso 4, a palavra do rei tem autoridade suprema. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. O verso 5, o pregador fortalece seu conselho com um provérbio. Ele diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Existe um momento certo para você falar, e existe um momento certo para você calar. Às vezes no lar, no relacionamento conjugal, às vezes é o marido que fala na hora errada, às vezes é a mulher que fala na hora errada, às vezes é o pai que fala na hora errada, é o filho que fala. É necessário sabedoria para viver no mundo que a gente vive. As pessoas estão buscando outros meios, mas Eclesiastes nos ensina que é preciso ser sábio para viver no Brasil. É preciso ter sabedoria. É preciso saber escolher o lado de que você vai estar, e o seu lado é o lado de Deus. Ele é o nosso rei. Por isso, amados, a razão para a segurança, mesmo em situação perigosa como esta, diz o pregador, é que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Um tolo pode argumentar com o rei, talvez até ameaçá-lo com as más consequências, mas vão sofrer as más consequências. Mas o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O sábio saberá o tempo certo para falar e o modo certo de agir. O pregador então nos aconselha a usar sabedoria para sobreviver em um mundo perigoso e injusto. O próprio Jesus Cristo, veja o texto de Mateus capítulo 22, ele diz assim: perguntaram para ele: Senhor, é lícito pagar tributo a César ou não? Ora, se dissesse sim naquele momento, que pagar tributo aos romanos é lícito, os judeus ficariam zangados com ele. Se ele dissesse não, os romanos o acusariam de sedição. Aí o que Jesus diz? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, diz o texto, pediu uma moeda e perguntou: de quem é esta esfinge e inscrição? Eles responderam: do imperador. Então Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabedoria. E lemos isso, lendo, ouvindo isto, diz o texto que eles se admiraram e deixando foram embora. Em uma outra ocasião, os fariseus conspiraram logo com os herodianos em como lhe tirariam a vida. Jesus evitou esse confronto partindo com seus discípulos para os lados do mar. Marcos capítulo 3, versos 6 a 7. Ele fez isso porque sua hora ainda não tinha chegado. Mais tarde, quando a sua hora chegou, ele corajosamente foi para Jerusalém para sofrer e morrer a um momento certo. Jesus também disse aos seus seguidores que enfrentariam um perigo e os orientou a serem sábios. Ele disse ao seu discípulo: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ovelhas no meio de lobos estão em uma situação precária. Os lobos podem facilmente atacar e devorar as indefesas ovelhas. As ovelhas só têm uma linha de defesa, e essa linha é serem sábias. Somos ovelhas de Cristo. Nós vivemos num mundo de injustiça. Temos que ser sábios. Temos que saber a hora que agir e a hora de não fazer absolutamente nada. E é por isso que a gente vê pessoas vivendo bem e outras vivendo atribuladas, angustiadas, sofrendo, porque elas não têm a sabedoria de ficar na dela, de ficar quieta. Portanto, o primeiro ponto do pregador é que devemos usar a sabedoria para sobreviver num mundo perigoso e injusto. Algumas pessoas podem levar esse conselho ao extremo e tentar usar a sabedoria para entender tudo o que acontece no mundo. Mas isso não é possível, adverte o pregador. Embora devamos usar a sabedoria para viver, seu segundo ponto é que a sabedoria humana tem suas limitações. Ela não nos permite conhecer todas as obras e todos os feitos de Deus. Se você tentar entender tudo que acontece em tua volta, você vai entrar em crise. E de um momento para outro você vai passar a blasfemar contra Deus. Eu sofri 4 assaltos, 5. E todos eles, todos eles eu estava saindo ou chegando da igreja, levaram o meu carro.
O último deles, eu estava saindo de casa, acho que na pandemia, estava saindo de casa para ir para a igreja, que eu estava num período de oração das 6 da manhã até as 8, aí eu ia para a igreja. E aí quando eu estou saindo de casa, eu vejo uma pessoa assaltando, o rapaz num carro, assaltando outro carro. Aí eu tentei dar ré para ir embora, para fugir. E aí o rapaz apontou a arma para a minha direção do meu carro e me pediu aliança. Aí levou a minha aliança, eu queria aliança. Graças a Deus que eu estava magro, a aliança saiu fácil. Eu pensei, meu Deus, se é hoje com 90 quilos ia ficar difícil, mas a gente daria um jeito. E eu fiquei pensando, tentando entender o porquê de todas as coisas. E a gente não entende, a gente não sabe. E não adianta você ficar buscando explicações, senão você vai ficar maluco. Eu preferi desistir de tentar compreender. O mais importante foi poupado, foi a vida. Os bens se recuperam. E isso é que importa. E a gente não pode de maneira nenhuma tentar entender e ficar tentando entender as coisas que estão em nossa volta. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. O tempo de agir, a maneira de agir. Não podemos controlar os tempos que vêm a nós, como não sabemos que o futuro nos reserva. Ficamos desamparados e incomodados. No verso 7, o pregador diz: porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare, nem mesmo pessoas sábias sabem o que o futuro reserva. A revelação especial de Deus a José, de que 7 anos de fartura seriam seguidos de 7 anos de fome, foi uma exceção à regra. Essa exceção evitou uma terrível calamidade, mas terremotos, tornados, inundações, incêndios florestais também são imprevisíveis. Não sabemos quando e onde acontecerão, por isso não podemos nos preparar adequadamente para eles. E como resultado causam grande dano e dor. O mal de fato pesa sobre o homem, diz o pregador, pois ele não sabe o que há de ser. Por isso nós temos hoje na igreja muita confusão, gente querendo ser profeta, querendo profetizar sobre a vida de outros, tentando adivinhar o que vai acontecer, porque acha que tem que dizer, tem que ter uma resposta. Nós não temos todas as respostas, embora tenhamos uma infinidade de perguntas, mas nem todas elas serão respondidas. É isso que ele nos ensina, é isso que ele está tentando nos mostrar. Viva a vida do ponto de vista do Criador, daquilo que Deus já estabeleceu. Há coisas que você não vai entender e não interessa a você, e nem a mim. E Deus sabe o que está fazendo na sua vida e na minha vida, e na vida da sua igreja. Deus sabe. Nosso problema não é apenas que não conhecemos o futuro, mas que não podemos sequer controlar o presente. Versículo 8, o pregador vai enumerar 4 exemplos de nossa incapacidade de controlar eventos presentes. Primeiro, ele diz: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Aqueles que foram vítimas de furacões e tornados conhecem esse sentimento de impotência. Olhe para a nossa realidade no Rio Grande do Sul. Não é verdade? Quem esperava? Você vai ver alguns testemunhos, algumas pessoas dando seu depoimento de repente, de uma hora para outra, chegaram, encontraram tudo, suas casas, tudo aquilo que tinha foi embora. Foram surpreendidas. Somos impotentes contra o vento poderoso. Segundo, não temos poder sobre o dia da morte. Deus estabeleceu o tempo de nascer e o tempo de morrer, Eclesiastes 3:2. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Os médicos podem tratar nossas enfermidades, mas no fim do dia, a morte vem para todos. Somos impotentes. O pregador vai dizer o seguinte: tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. O que ele viu? Ele viu que há tempo em que um homem tem domínio sobre o outro homem para arruiná-lo. O pregador observou tudo que é feito no mundo. Ele observou que as pessoas que usam melhor a sabedoria escapam da ira de um rei instável. Mas ele também observou que a sabedoria tem suas limitações.
As pessoas não sabem o que o futuro reserva, elas não sabem quando ocorrerão desastres, elas não conseguem reter o vento, não conseguem mudar o dia da morte, nem conseguem trégua na batalha. Nem mesmo os ímpios, que parecem tão poderosos, podem se livrar de suas impiedades. Mas algumas pessoas, como o rei mencionado anteriormente, têm poder sobre outras. Como usarão esse poder? O pregador observa que há um tempo em que o homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Pessoas que têm autoridade são inclinadas a buscar seus próprios interesses, independentemente do dano que causam a outras pessoas. Por quê? Porque o poder corrompe, como se diz, e um poder absoluto corrompe absolutamente. Pensemos, por exemplo, nos assassinos incansáveis como Adolf Hitler e Saddam Hussein. Pessoas que têm autoridade usam-na para a ruína de outras. O pregador continua sua investigação sobre a injustiça nesse mundo. Aí ele diz: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Ele está observando, o pregador observa o sepultamento dos ímpios. Muito embora pareçam poderosos, há um tempo para eles morrerem. Mas mesmo no grande equalizador entre ímpios e justos, os ímpios parecem prosperar. Não é isso que às vezes você e eu pensamos na nossa vida, quando olhamos em volta e vemos pessoas ruins, pessoas más, se dando bem, e pessoas que a gente julga que são pessoas maravilhosas se dando mal. Você não tem um sentimento ruim? Não é verdade? Você vê pessoas tão jovens, pessoas tão agradáveis, e que se vão tão cedo. Enquanto pessoas ruins vivem 80, 90, 100 e poucos anos, e ainda nos governam. Não é verdade? Eu me lembro de um tempo em que eu pensava assim, há muito tempo atrás, eu não entro muito nessa discussão, não é muito a minha linha, não gosto. Mas eu lembro que eu pensava às vezes, eu conversava com a minha esposa e assim, um avião levando não sei quantos candidatos para tal lugar. Eu falei, meu Deus do céu, aqueles jogadores daquele time caiu, montou não sei de que, o avião desses caras não cai. Eu sei que eu não sou o único a pensar aqui, mas também não vou pedir que você se apresente. Mas às vezes a gente tem esses pensamentos, não é verdade? Por quê? Porque é uma indignação, a gente vê injustiça. Mas o que o pregador está nos ensinando é que pessoas sábias sabem calar a boca no momento certo. Porque a glória tem que ser de Deus. E os sábios vão viver bem. Amém? Pessoas sábias, eu me lembro de situações, às vezes, eu tenho tios, tias, e casaram, e às vezes elas tinham alguns problemas no casamento, e elas corriam para minha avó. Chegava para minha avó e ela dizia assim, vó, vou deixar meu marido. Minha avó olhava, ficava ali, aquela sabedoria, e dizia, minha filha, ruim com ele, pior sem ele. Aí minha avó dizia, estou com teu pai há esses anos todos, 50 anos, e tu pensa que foi fácil? E graças a Deus minhas tias estão lá com os maridos dela até hoje. Mas existem essas questões, e é isso que o pregador está nos chamando, para a gente ser sábio. Agora, como lidar com essa sabedoria? Como viver? Precisamos entender isso. Versículo 12, o pregador diz assim, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, ele diz, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como sombra, visto que não teme diante de Deus. E aí o pregador aqui volta para o ensino sobre a sabedoria tradicional. Provérbios capítulo 10, verso 27, assim, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. Provérbio 3 e 2. Ter uma vida que honra a Deus conduz à longevidade. Em um mundo perfeito, tudo correrá bem com o justo e não correrá bem com o ímpio. O ímpio diz, o verso 13, será como a sombra, mas nós não vivemos em um mundo perfeito, meus irmãos. O verso 14 diz, ainda há outra vaidade sobre a terra, justo a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perverso a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade, isso simplesmente não faz sentido.
A sabedoria humana não consegue compreender essa anomalia. Como que pessoas boas vivem sofrendo e pessoas ruins parecem que se dão bem? Gente ruim que não pega um resfriado, enquanto temos pessoas amadas e queridas que estão no hospital, muitas das vezes porque pegaram um resfriado, pegaram a dengue e estão lá. E tem gente que não acontece nada de ruim com ela, e a gente quer compreender isso. Deixa eu dizer para você nesta manhã, não entre em crise, você não vai compreender nada disso. Nunca conseguiremos compreender as razões dessas coisas. Nós temos é que aproveitar o bem que Deus nos concede enquanto vivemos neste mundo, com aquilo que Ele já nos tem dado. Nós não somos Deus. Ele é que conduz a nossa vida. Não tente querer entender as coisas que não dá para entender. E o pregador nos força a enfrentar o mundo real, a um mundo real. Em um mundo real, no verso 13, o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. No mundo real, segundo o verso 14, a justo é quem sucede segundo as obras dos perversos. Isto é, eles não prolongarão seus dias, morrerão jovens. E há perversos a quem sucede segundo as obras do justo, isso é, viverão muitos anos. E aí ele vai confrontar isto. O pregador no verso 15 repete seu conselho anterior, ele diz: então exaltei, e eu chamo a sua atenção para esse verso, que ele diz: então exaltei a alegria. Portanto, para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo deste sol. O apóstolo Paulo disse: tendo que comer, tendo que vestir, glorificado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Deus. Apesar da injustiça que eu e você vemos nesse mundo, apesar das questões perturbadoras que não conseguimos responder, o sábio vai procurar se alegrar na vida que Deus está lhe dando. Claro, a alegria na vida não responde a todas as perguntas que temos, mas a recomendação de alegria nos previne contra a perplexidade pelos fatos incompreensíveis e moralmente ofensivos da vida. Em outras palavras, o pregador adverte contra a tentativa de sermos super sábios, de abraçar a alegria e libertar para deixar Deus ser Deus, cuja marca registrada é a obra que excede nossa compreensão. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Não tente querer compreender aquilo que acontece em sua volta. Por que a cidade é assim? Por que o país é assim? E fazermos comparação. Estamos querendo dar resposta para coisas que a gente não tem resposta. Aconteceu essa tragédia em Rio Grande do Sul, aí todo mundo vai para a televisão, vai para a mídia, porque quer dar respostas espirituais para coisas que a gente não tem resposta. Eu não me sinto como um sacerdote obrigado a responder nada, porque eu também nada sei. Mas há homens que vão para as redes sociais, se promovem, buscando dar uma resposta, porque é isso, e pega um texto aqui, pega um texto lá, e começam a responder perguntas que não há resposta. Querem ser super sábios, quando deveria apenas aproveitar a vida que Deus lhe deu e viver bem. Porque o pregador diz isso: comer, beber, se alegrar em Deus. Amados, no Novo Testamento, Jesus oferece algumas respostas que não estavam disponíveis para o pregador do Antigo Testamento. Jesus nos ensina que a vida não termina com a morte, mas que há vida após a morte. No juízo final, os justos e os ímpios terão que prestar conta por seus atos. E Jesus diz: vê a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aos que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A justiça será feita, se não nesta vida, numa vida por vir, há de ser feita. Então não acho que devemos estar por aí fazendo coisas que a gente percebe que nada ajuda na vida da gente. O reino dos céus Jesus vai dizer que o reino do céu é semelhante a uma rede lançado ao mar,
recebe peixe de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na análise final, é verdade que bem sucede aos que temem a Deus, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. E apesar dessas respostas, ainda temos nossas perguntas: por que coisas ruins acontecem nesta vida a pessoas boas? E por que coisas boas acontecem nessa vida a pessoas ruins? O pregador se esforçou muito para encontrar resposta a essas perguntas, e aí ele vai escrever no verso 16 e 17: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. E aqui nesse verso final, ele vai enfatizar três coisas. Ele vai dizer: o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Nem mesmo o sábio, o mais capacitado dos seres humanos, consegue entender a obra de Deus. Há limitações à sabedoria. Não conseguimos compreender tudo que Deus faz e o que Deus promete, essas injustiças. Como diz em Isaías 55:8, vai dizer: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos são muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. No Novo Testamento, Paulo reflete esse sentimento quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. O pregador do Antigo Testamento nos mostrou que, embora devamos usar a sabedoria para viver em um mundo perigoso e injusto, ela não nos capacita a entender toda a obra de Deus, o que Deus está fazendo. Temos que aprender a viver com nossas limitações. Simplesmente não podemos compreender toda a obra de Deus. Embora devamos usar nesta vida a sabedoria que Deus nos dá, também devemos aceitar o fato de que a vida neste mundo nos apresenta mistérios que não conseguimos e jamais conseguiremos resolver nesta vida. Você cria 2 filhos, 3 filhos, e vão ser completamente diferentes. E você, como é que pode isso? Porque Deus tem seus propósitos, tem seus planos, e você não tem resposta para isso. Não temos. Deus move de uma forma misteriosa suas maravilhas a realizar. Ele planta suas pegadas no mar e cavalga uma tempestade. Ele funda em minas insondáveis de habilidades que nunca falham. Ele entesoura seus brilhantes desígnios e realiza sua vontade soberana. Qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que se Deus nos pune imediatamente, se Deus nos pune imediatamente pelo pecado, não devemos imaginar que Ele não se importa, ou que o pecado não tem consequências. Por que eu digo isso? Porque você insiste em querer descobrir coisas que são incapazes de descobrir, quando deveria aceitar esta vida, glorificar a Deus e adorar o Senhor. Salomão vai recomendar um remédio para as questões sem resposta da vida. E qual é o remédio que ele dá? Ele diz: a alegria e o contentamento. Ou seja, ele está dizendo: devemos aceitar cada dia com sua medida de trabalho, alimento e prazer. Aprendamos a desfrutar aquilo que Deus nos tem dado para nos renovar e fortalecer. Assim poderemos continuar a sua obra. Mesmo se tivesse acesso a toda a sabedoria do mundo, o homem poderia saber muito pouco. Ninguém pode compreender Deus completamente e tudo que Ele faz. Há sempre mais perguntas do que respostas.
Mas o desconhecido não deveria projetar uma sombra sobre a nossa alegria e fé, porque sabemos que alguém maior está no controle e que podemos colocar a nossa confiança nele. Por isso, não deixe o que você não conhece a respeito do futuro destruir a alegria que Deus quer lhe dar nesta manhã. Então o que eu faço? Considere algumas razões e celebre a vida. Celebre a vida pela alegria da sua salvação. Celebre a vida pela certeza da vida eterna. Celebre a vida pela promessa de provisão e cuidado de Deus com a sua vida e com a sua família. Celebre a vida pela sua adoção, pela herança dos bens celestiais. Celebre a vida pelo controle de Deus sobre a sua vida presente. Celebre a vida pela generosidade, pela beleza e pelo amor do Pai Celestial. Aprendendo com o pregador sobre a arte de viver, entendemos que não basta apenas viver, é preciso saber como fazer isto. É preciso ter sabedoria para caminhar neste mundo, é preciso sabedoria para manter os relacionamentos conjugais, para criar filhos. Eu louvo a Deus, tenho 2 filhas, mas isso não é obra minha, isso é obra de Deus. É a graça de Deus, de poder educá-la, de poder instruí-la, de orientá-la à luz das Escrituras, de sentar com ela em sabedoria. Quantas vezes eu fico, ao ler o texto desta passagem para trazer aos irmãos, eu fiquei pensando, quantas vezes, por falta de sabedoria, feri minha filha, disse coisas que não gostaria de ter dito, tive que voltar e pedir perdão. Sabedoria. Tem coisas que não dá mais para você trazer de volta. Algumas coisas que a gente diz para o cônjuge, que não gostaria de ter dito, precisa se arrepender. É sabedoria. Manter uma vida na presença de Deus, conviver em comunidade. Alguém disse para mim ontem, você é o pastor da igreja, não deve ser fácil pastorear um rebanho. Que nada, moleza. É todo mundo santo. Brincadeira. Eu disse, mas Deus nos dá graça, temos que saber nos relacionar, sabedoria para tudo. Sabedoria para entrar no comércio, sabedoria para lidar com gente cheia, arrogante. Às vezes você tem que calar diante de um sujeito arrogante, diante de um patrão, sabe, que não te respeita. Você tem que ser sábio. Não é porque você é bom, é porque a graça de Deus é contigo. É o amor de Deus, é a bondade de Deus. Não é porque do meu íntimo eu quero ser covarde. A minha vontade é de fazer uma série de coisas, mas eu não faço por causa do Espírito de Deus que habita em mim. E eu me submeto a isso para a glória de Deus. E isso é sabedoria. Quantas pessoas hoje sofrem dentro da igreja porque se precipitaram? Quantas pessoas saíram da igreja e estão vivendo por aí porque se precipitaram? Não foram sábios e ouviram um conselho, uma orientação de uma pessoa mais madura, mais calejada. Amados, eu estou no ministério já há alguns anos. Mas eu digo a você, se eu não cometi muitos erros até hoje, eu devo a muitos homens dessa denominação que chegaram antes de mim e que puderam me ajudar em momentos difíceis, em que me deram conselhos e eu os obedeci, eu segui e fui bem sucedido. Isso é sabedoria. Os nossos jovens só vivem tomando pancada porque acham que sabe tudo. Só porque eles sabem acessar todas as redes sociais, eles acham que a gente não sabe de nada. É verdade. Eu não sei se você tem filho, e eu tenho 2. Às vezes eu estou enrolado com isso aqui, e eu digo, minha filha, dá para você me dizer como é que é isso? Ela toma o celular da minha mão para fazer. Eu falei, se eu quisesse para você fazer, eu teria dito. Mas eu quero que você me ensine, para eu não ficar dependendo de você para sempre. Alguém compartilha desse sentimento comigo aqui? Obrigado. Porque elas são assim. Elas não têm paciência. E eu já com 64 anos, eu peço a elas, filha, me dá ajuda aqui, como é que eu tenho que fazer as coisas? E às vezes eu tenho que pedir várias coisas, me humilhar.
São terríveis, mas são uma bênção. Mas aprendendo com isso, eu quero encerrar. Diz o texto de Tiago: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E diz a história que Alexandre Grande, antes de morrer, ele fizera 3 pedidos. E ele disse que antes que o caixão fosse transportado, ele pediu que em seu caixão fossem transportados pelos médicos, que seus tesouros conquistados fossem espalhados pelo caminho, e que suas mãos fossem deixadas do lado de fora da urna durante o cortejo. Um dos seus generais, admirado com esse desejo insólito, perguntou-lhe o motivo, e Alexandre respondeu: eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos ao mundo e de mão vazia partimos. Seja sábio, viva a sabedoria, entenda que você tem limitações, todos nós. Você não terá todas as respostas, e nem se sinta obrigado a dar todas as respostas. Isso é a vida. E o pregador recomenda uma solução para a questão sem resposta da vida: a alegria. Tenha como aprendizado o desfruto daquilo que Deus lhe deu. Assim encontrará incentivo necessário para continuar com uma vida plena e saudável. Amém? Pode curvar sua cabeça, quero fazer uma oração para a gente encerrar. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Pai. Digno tu és de louvor e de adoração. Deus da nossa salvação, através de Jesus Cristo, tu nos trazes liberdade, cumprindo todas as promessas que fizeste aos nossos antepassados na fé. Assim, nesta manhã, rogamos para que venha nutrir a tua mesa com o pão da vida e o cálice da salvação, para que nós possamos suportar nossa jornada no deserto e chegar finalmente ao teu banquete eterno. Conceda-nos nesta graça, nesta manhã. Dê-nos a sabedoria de viver neste mundo perverso e injusto. Nos ajude a calar na hora certa e a falar no momento certo. Não nos deixe sermos precipitados. Dê sabedoria para a convivência no lar, na igreja, no trabalho, na vida do dia a dia. Nos ajude. Muitas das vezes agimos como tolos e queremos agir, mas queremos agir como sábios. Nos dê sabedoria, nos faça entender o teu querer e a tua vontade, para a glória do teu nome. Ajude-nos a cada um de nós aqui nesta manhã, pois todos nós carecemos, ó Deus, dessa sabedoria. Ao sairmos daqui esta manhã, nos dê essa sabedoria, para onde quer que tenhamos de ir, que possamos agir com sabedoria. Ó Deus, quando sairmos para um lazer, quando sairmos para uma viagem, ó meu Deus, para tudo nós carecemos da sabedoria que vem do alto céus. Ajude-nos a sermos sábios. Não nos permitas, ó Deus, ignorar, ó Deus, a tua vontade, o teu propósito. Nós não temos e nem teremos todas as respostas, mas nos conceda a graça de vivermos a vida, ó Deus, como diz o pregador,
comer, beber, nos alegrarmos com aquilo que já temos, com as respostas que já temos para a vida que vivemos, e não tentar buscar respostas que não tem para aquilo que desejamos, ou para aquilo que não compreendemos. Abençoa quem está à nossa direita, à esquerda, à frente, na retaguarda. Derrama a tua graça sobre cada família deste lugar, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, e que a igreja do Senhor diga amém. Amados, quero encerrar fazendo a leitura do texto de Romanos 15, e despedir você com esse texto que diz: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Abençoe sua família, sua casa e te conduza em nome de Jesus. Um bom dia para vocês. Obrigado, queridos.